Olá, gente. Muito boa tarde. Eu sou a Caroline, do grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Nosso encontro de hoje é para homenagearmos um dos principais pesquisadores e escritores espírita do Brasil, no ano de seu centenário, o Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos aqui com muita alegria para falar sobre temas com pessoas que conheceram pessoalmente o Hermínio, certo? Eu agradeço ao público, boa tarde ao público, certo? E vou aqui apresentar os convidados. O Jader, certo? A Lígia e o Alexandre. A Lígia, ela é professora roteirista e escritora, é formada em jornalismo e pós-graduada em teatro, com mestrado em literatura brasileira. Natural do Rio de Janeiro e desde 1995 vive na cidade de Caxambu, no sul de Minas Gerais, onde integra a equipe de trabalhadores do Grupo Espírita 25 de Dezembro. O Jarder do Reis é psicólogo especializado em psicologia do trabalho, continuou seus estudos fazendo mestrado e doutorado em administração, o último na prestigiada Universidade de São Paulo. Mineiro de Belo Horizonte, aposentou-se como professor da Universidade da UFMG. Foi pesquisador da Fundação João Pinheiro e certificou-se em tradutor inglês-português pela Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais. Ganhou 2 prêmios, Amigo da Ciência e Amigo da FAPEM, concedido pela Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e o prêmio do INAMPAD, concedido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Como homenagem, seu nome foi dado ao Laboratório de Ensino de Psicologia da UFMG. Espírita, interessou-se pela doutrina desde a juventude e tem sido colaborador na Associação Espírita Célia Xavier de Belo Horizonte há quase 40 anos. No início dos anos 2000, tornou-se colaborador da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, no qual tem auxiliado na publicação de 2 coleções de livro, a série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo e a coleção de Espiritismo na Universidade. Mantém o blog Espiritismo Comentado, onde já publicou mais de 1000 textos. Como tradutor, vem se dedicando a trazer para o português os livros espiritualistas do naturalista galês Alfred Russel Wallace. Como médium, publicou pelo Instituto La Chatre 2 livros, Casos e Descasos na Casa Espírita, O Observador e Outras Histórias. Seu último livro autoral foi Conversando com os Espíritos, que trata do atendimento aos espíritos encarnados em reuniões mediúnicas. O Alexandre foi editor do Hermínio de Miranda entre 1988 a 2013. Na verdade, ainda continuou editando obras novas dele depois de sua desencarnação. Essa live vai ser uma live, a gente vai elaborar aproximadamente 9 perguntas, certo? Dirigida 3 específicas para cada um, e as outras 6 perguntas, vai ser a mesma pergunta para cada entrevistado, tá bom? Começar pela Lígia. Lígia, como você conheceu a obra do Hermínio? Bom, a obra do Hermínio eu conheci antes de conhecer o Hermínio. E eu já tinha conhecido o Alexandre e ganhei de presente o livro Nossos Filhos São Espíritas. São Espíritos. Na época que eu estava grávida da minha primeira filha. E esse livro foi muito importante para mim, assim, porque me trouxe uma visão muito diferente da gestação que a gente tem, né? Não era simplesmente um bebê, né? Era um espírito que estava reencarnando. E assim eu conheci a obra do Hermínio, através desse livro. E, Alexandre, como foi que você conheceu a obra do Hermínio? Alexandre, a gente... Boa tarde a todos. Boa tarde. O primeiro contato que eu tive com o trabalho do Hermínio foram através dos artigos do Hermínio no Reformador, né? Era uma época lá nos anos 70, uma época muito interessante, que eu me lembro de pelo menos 2 grandes articulistas do Reformador, que quando publicavam havia um grande alvoroço no movimento espírita para comentar esses artigos, que era a Ivone Pereira e o Hermínio Miranda.
né? E os artigos eram interessantíssimos, né? O Hermínio tinha uma cultura muito grande, trazia o que ele descobria sobre o espiritismo fora do Brasil para informar para a gente. Ele fazia as suas próprias pesquisas. E esse primeiro contato foi quando eu me tornei realmente um grande fã do trabalho dele, foi através da revista Reformador. Depois que ele começou a publicar os primeiros livros, né, que eu também li, assim, logo que saíram, porque era realmente um grande admirador do trabalho dele. Muito legal. Engraçado, a Lígia falou e eu acabei não comentando. A Lígia conheceu a obra do Hermínio num momento muito especial, né, na vida dela. E você, Alexandre, eu vejo que você foi privilegiado em ter trabalhado com ele. E muito bom mesmo a sua aproximação, a sua contribuição também, né? E você, Jader, como foi que você conheceu o Hermínio? E boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, tá, Carolina? Eu tive um contato com o Hermínio primeiro de indicação. A dona Ada Eda, que dirigia, depois ia se tornar dirigente do nosso grupo mediúnico, era fã de carteirinha do Hermínio, conhecia pessoalmente, e indicava os artigos da coluna lendo e comentando, e sempre falava desses artigos. Ela era fã também do George Washington Carver, que ela sempre fazia questão de repetir, e isso despertou o interesse em ler a coluna do Reformador, que o Alexandre se referiu na fala anterior dele. Depois, no final dos anos 70, início dos anos 80, se não me falha a memória, eu estava no consultório do papai, que era dentista, e ele recebeu pelo correio um livro, que foi esse aqui, ó, Diálogo com as Sombras, e esse livro tinha sido enviado pelo próprio Hermínio para ele. O papai, ele havia feito o atendimento espiritual, né, de um caso de obsessão, e aí o Hermínio, com a letrinha dele, era um obsessor ligado a um amigo do Hermínio, e o Hermínio mandou o livro para ele. Eu acho que dá para quem está acompanhando ler aqui a letrinha do Hermínio. O Alexandre vai reconhecer, né? Reconheço. De José Mário Sampaio, por intermédio do nosso amigo comum Arnaldo. Um abraço do Hermínio Miranda, 81 aí, ó, a data. Legal. A letra dele era bonita, né? Sim, sim. E esse isso livro tem hoje história. É uma relíquia. Sim, sim. Relíquia material e sentimental, né, Jader? Isso. Depois eu encontrei com o Hermínio pessoalmente num seminário sobre mediunidade, que fizeram aqui em Belo Horizonte com ele, com o Jorge Andréa e com a Sueli Calda Schubert. E o Hermínio, ele abriu o seminário dizendo que ele não era expositor e que não ia falar, que ele iria ler. Mas ele tinha um texto tão fluente, um texto tão bom, que todos nós ficamos assim admirados. Aí eu pude colher um autógrafo para mim agora, nessa situação. Foi assim que eu conheci. Perguntado como a gente conheceu a obra, não o Hermínio, né? Sim, momento desculpa. Diferente. Sim, não, tranquilo, mas aí ele se apresentou os dois logo, né? Como foi a obra e como foi o vídeo. Muito bom, Jada. Você ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Sim, sim. Vamos voltar aqui para as obras, né? E já a gente fala sobre as impressões de quando vocês conheceram pessoalmente o Hermínio. Das obras do Hermínio, que são maravilhosas. Qual a obra que cada um de vocês destaca? Eu tenho certeza que todas as obras são especiais, que cada uma passa mensagens maravilhosas, mas qual a obra do Hermínio que vocês destacam, que vocês têm assim no coração de vocês? Olha, uma só é muito difícil, né? Então, para mim, eu acho que tem algumas obras, né, que elas são básicas, que todas as pessoas deveriam ler, que uma delas é essa Nossos Filhos São Espíritos, que eu acho que é muito importante, até quando a gente tem a oportunidade
dentro de um centro, oferecer para uma gestante que possa ler, né? Eu acho que ele é, assim, a abertura para começar a refletir sobre a encarnação. Acho que toda a obra do Hermínio, ela reflete sobre essa oportunidade da encarnação, mas também sobre o que acontece com a gente nos intervalos. E, nesse sentido, ele tem um trabalho assim, muito maravilhoso como doutrinador, que todos os centros costumam até recomendar quando a gente entra numa mesa mediúnica, que a gente leia. Então, nesse sentido, eu acho que O Diálogo com as Sombras é um livro assim, fundamental, né? Porque ali ele vai mostrar para a gente que não é simplesmente um obsessor que está ali, é alguém, é um ser espiritual que, como nós, errou muitas vezes, ele vai nos ensinar essa visão, né? Porque as pessoas, geralmente, quando falam de qualquer influência espiritual, parece assim que o obsessor é aquele inimigo, o malvado da história que veio, né? E o Hermínio vai ter toda essa visão de carinho com aqueles espíritos que, afinal de contas, são seres iguaizinhos a nós, né? E que estão em grande sofrimento, vivendo um momento assim muito difícil na existência deles. E hoje eu estava até separando aqui, nossa, é tanto livro que a gente acaba se perdendo. Um que ele fala, assim, aquele que tem vários contos, aquela coleção da Correio Fraterna, e que tem, agora eu acho que eu deixei lá dentro ele, que tem As Mãos de Minha Irmã, e que ele está conversando com o obsessor e com um cuidado, um carinho, e dizendo, um obsessor entre aspas, né? Dizendo para aquele espírito que a partir de agora ele tem um amigo, ele tem alguém com quem ele pode contar, que ele não está sozinho. Então, o Hermínio, ele tem toda uma preocupação de atender com o mesmo respeito, com o mesmo carinho o encarnado e o desencarnado. E é isso que ele ensina para a gente no Diálogo com as Sombras, né? Então, acho que de todos, esse talvez tenha sido o que mais me tocou, né? Que mostra muito, assim, quem é o Hermínio, né? Ah, muito legal, Lígia. Esse livro eu ainda não li, mas eu vou colocar essa Diálogo com as Sombras na minha listinha de livros de 2020. E você, Jader, qual é a obra do Hermínio que você mais destaca? Que eu tenho certeza que todas as obras que vocês leram são maravilhosas, mas, assim, sempre tem uma que passa uma mensagem que a gente se identifica mais. Qual seria a obra em destaque? Ô Caroline, eu estou em sintonia aqui com a Lígia. A obra que mais me marcou, que acabou influenciando o que eu escrevi, o que eu produzi, é a coleção que hoje se chama Histórias que os Espíritos Contaram. É dessa coleção que eu estava falando. Isso, ela foi publicada com esse título, o primeiro livro, e aí depois e foi publicada pela Livraria Espírita Alvorada Editora, né? Eu recebi pelo Círculo do Livro, na época. E aí depois, são atendimentos que o Hermínio fazia, que ele gravou naquelas fitas de rolo antigas, magnéticas, e aí ele transcreve esses atendimentos. E aí depois a editora Correio Fraterno publicou mais 3 livros e incorporou esse livro na coleção. Aí os 4 livros são, eu vou colar aqui, As Mãos de Minha Irmã, que é como ficou o primeiro livro, O Exilado, A Irmã do Vizir e Dama da Noite. São os 4 livros que assim, me marcaram muito. Agora, eu acabei de ler recentemente O Pequeno Laboratório de Deus, que já foi publicado também com o nome de Negritude e Genialidade. E o livro é encantador, o livro ele, assim, é aquele livro para a gente ler para os filhos, incentivar para os outros, rodar, é uma leitura fácil, você quase não reconhece o Hermínio no livro, é como se ele tivesse colocado os netos na frente e contasse a história para eles. Ele me emocionou muito. Ah, legal. Eu vou incluir o laboratório, deixa eu só anotar. O Pequeno Laboratório de Deus. O Pequeno Laboratório de Deus.
Isso. Ele teve, o primeiro nome dele era Negritude e Genialidade. Isso. Esse aqui, ó, Negritude e Genialidade. E ele é Aí muito interessante porque ele é uma biografia do Dr. Carter, que é um cientista americano que nasceu escravo. Então, na verdade, ele nesse livro ele vai mostrar a transição que é possível numa única encarnação. Porque geralmente o Hermínio ele faz o estudo de várias personalidades que aquele espírito teve ao longo do tempo. E nesse caso do Dr. Carter, né, que é um cientista, a transição dele, imagina um homem que foi ex-escravo e que se transformou num cientista. Então, ele mostra como toda essa transformação, dependendo do empenho do espírito, ela pode acontecer numa única encarnação, quando muitas vezes demora milênios, né, para outros espíritos. E, assim, só acrescentar mais uma coisa interessante que eu me lembrei, esse livro, Negritude e Genialidade, ou O Pequeno Laboratório de Deus, era o preferido da esposa do professor Hermínio, né? A dona Inês, que não era espírita, mas desse livro ela gostava muito. Ela sempre fazia questão de dizer isso. Deixa eu pegar a capa nova, Carolina, já volto. Tá certo. E Alexandre, né, que teve o privilégio de editar as obras. Eu acho que Alexandre, de todas as obras... muito legal. Eu vou incluir na minha listinha de 2020 de livros. Alexandre, para você, com certeza, eu acho que todas as obras devem ter um toque especial, né? Mas com certeza deve ter uma que se destaca. Qual seria, Alexandre, essa obra? Eu queria primeiro, então, ressaltar um detalhe interessante. Eu trabalhei com diversas obras dele, né? Eu acho que talvez a metade ou um pouco mais das obras que ele publicou saíram através do trabalho de edição que eu fiz. E uma coisa muito interessante que eu posso relatar é que o trabalho editorial de cada obra dessa era acompanhado por um agrupamento espiritual vinculado ao tema da obra, né? E isso eu senti muito claramente, isso é muito interessante. Cada obra foi muito marcante por conta disso, né? Se a gente mudava a temática do livro, afastava aquele grupo que provavelmente intuiu o Hermínio e vinha um grupo ligado à nova obra. Eu cheguei a relatar na obra Arquivos Psíquicos do Egito, foi tão forte essa influência que eu fiz pedi ao Hermínio licença para fazer uma apresentação para contar como que se dava esse tipo de influência, né, de interferência espiritual. Então, sem dúvida nenhuma, todas as obras do Hermínio foram muito marcantes para mim. Eu tenho, talvez, uma vinculação maior com o Hermínio numa temática que ele foi herege algumas vidas, né? E foi um assunto que eu sempre fui muito apaixonado e eu tive a oportunidade de cutucá-lo para que ele pudesse publicar mais nesses assuntos. E na primeira obra que ele publicou, que eu fiquei apaixonadíssimo, né, surgiu desses papos que a gente tinha, foi o Evangelho Gnóstico de Tomé, e depois os Cátaros, né? Os Cátaros foi muito interessante, que minha curiosidade foi despertada por um artigo do Reformador. Eu fiquei muito apaixonado pela história dos Cátaros, então eu tive a oportunidade de ir à França, de visitar os locais todos onde a história aconteceu, e recolhi o máximo que eu podia de bibliografia, né? Aí eu cheguei aqui com uma pilha imensa de livros, falei, Hermínio, agora você não tem desculpa, o livro tem que sair. Então, esses dois livros, né, têm esse ponto que me toca um pouco mais. Chegar com a rica bibliografia já para eles preparando, assim, deve ter sido bem legal a
Não é nem legal, você deve ter sentido uma satisfação de ter tido essa contribuição, né, para sair essa obra. Alexandre, depois eu vou anotar também o nome dessas duas obras, para incluir na minha lista, né, de livros de 2000 para 2020. Eu não vou anotar agora porque eu fico com medo de derrubar o celular de novo. E aí fica complicado, mas assim, no final eu vou pegar todas as indicações, inclusive eu vou pegar essas indicações, vou pedir para o Eduardo e para o Felipe colocarem no grupo, certo? Sempre destacando que todas as obras são importantes e cada uma dessas obras faça uma mensagem especial para todo mundo. Eu consegui pegar aqui, rapidinho, o livro que eu tinha falado, que é esse aqui, ó, As Mãos de Minha Irmã. Só para dar um exemplo, que eu acho a coisa mais linda, como que o Hermínio fala com o espírito, né, numa doutrinação. E aí ele diz assim: não existe demônio algum, meu querido. O demônio são as nossas próprias angústias, os nossos erros. Você me aceita como amigo, pelo menos até que você chegue aos seus outros amigos? Você confia em mim? Então, acho que isso, assim, exemplifica a elegância, a delicadeza, como o Hermínio tratava não só os seres humanos, mas até os espíritos também. Era isso que eu queria dizer, né? Aquela hora que eu estava longe do livro. Na verdade, eu vejo que ele transformava palavras em artes, né? Em mensagens que ensinam e tocam o coração de todos nós. Gostei muito desse trecho. E vamos falar, vou começar pelo Jader, muito embora ele já tenha começado, mas como o Jader já começou a responder, né? Como ele foi apresentado ao Hermínio. E, Jader, qual foi, assim, na sua apresentação, quando você o conheceu pessoalmente, qual foi a sua impressão, assim, com relação ao Hermínio? O que é que você achou, assim, A impressão que eu tive do Hermínio é de uma pessoa que a gente chama em psicologia introvertida, né? O Hermínio era extremamente discreto, extremamente suave no trato, sabe? Ele não era brincalhão, ele não era extrovertido, tá? E eu tive uma impressão dupla, porque eu conheci o Hermínio junto com a Inês, e a Inês era o contrário do Hermínio. O que o Hermínio tinha de intelectual, de centrado, a Inês tinha de expressividade, de carinho. Então foi muito curioso conhecer o casal junto, sabe? É só isso, Carol. legal. E, Alexandre, qual foi a sua primeira... Como você foi apresentado ao Hermínio, qual foi a sua primeira impressão com relação a ele? Eu conheci o Hermínio, como eu já ressaltei aqui dos artigos do Reformador, ele ainda não havia publicado as obras da FEB, né? Então não tinha ainda os 2 livros primeiros que ele vai publicar, que é As Marcas do Cristo e O Diálogo com as Sombras. Então foi 1980, 79, por aí. E foi muito curioso, porque, como eu falei com vocês, quando saía um artigo do Hermínio no Reformador, todo mundo lia correndo e todo mundo queria comentar sobre esse artigo. E aí, num determinado dia, um amigo meu, Samuel Kaplan, né, lá de Niterói, ele falou: vocês não acreditam, eu estou fazendo um curso e falei que era espírita, o rapaz que estava do meu lado falou: eu não sou espírita não, mas o meu pai o pessoal espírita gosta muito dele, que ele escreve tudo. E quem é o seu pai? E esse colega era o Gilberto, por acaso era o filho do Hermínio, né? Ele falou: meu pai é Hermínio Miranda, o meu amigo Samuel disse: então você vai ter que arranjar um jeito de marcar um encontro para a gente conversar com ele. E marcou, e na mesma hora o Samuel era muito amigo, a gente conversava muito sobre Hermínio, ele imediatamente me convidou o Francisco Otávio, que um outro amigo também, que o Jader deve ter conhecido, e fomos os 3 à casa do Hermínio. Marcamos, o Gilberto informou ao pai, marcamos um dia, chegamos lá umas 8 horas da noite. Eu não conhecia o Hermínio, nem conhecia os hábitos do Hermínio. Então, e era jovenzinho, a gente está cheio de disposição.
Chegamos na casa do Hermínio mais 8 da noite, começamos a conversar. Houve uma grande sintonia entre nós, né? O Hermínio ficou muito empolgado com a nossa visita. Em pouco tempo ele já estava fazendo uma série de confidências pessoais, né? Eu lembro que num determinado momento, já devia ser 1h da manhã, ele fala: agora eu vou mostrar para vocês um livro que eu escrevi. Aí ele trouxe um livro do século XV, do Melanchthon, e mostrou para a gente aqui, ó, eu que escrevi esse livro aqui, mostrou as... Foi delicioso, foi muito bom esse primeiro encontro. Saímos da casa dele umas 3h da manhã. Nossa, mãe. E eu não tinha ideia que o Hermínio, 9h da noite, ele se recolhe, né? Ele vai dormir. Então, depois, quando eu passei a conviver mais, que eu conheci melhor essa rotina dele, que eu descobri o absurdo que nós fizemos naquele dia, né? Chegando às 8h, saindo às 3h da manhã. Mas foi muito interessante que ele ficou empolgadíssimo, foi extremamente cortês o tempo inteiro, e a partir dali nós começamos um bom relacionamento. Pouco depois nós começamos um trabalho na Federação Espírita do Estado do Rio, com a parte de divulgação, né? Tínhamos um programa na Rádio de Janeiro, tínhamos o jornalzinho Espírita Fluminense. Então o Hermínio foi frequentador assíduo no programa de rádio, de vez em quando mandava os artigos para o jornal, e aí nós mantivemos esse relacionamento. Assim começou o nosso contato. E você, Lígia? Uma posição aqui por causa do sol, tá batendo sol aqui no meu escritório. Alexandre, muito legal, assim, quando uma conversa é muito boa, né, a gente acaba perdendo um pouco noção da hora, mas, assim, com certeza então, deve ter sido uma vivência maravilhosa. Lígia, qual quando você foi apresentada, como você foi apresentada ao Hermínio, né? E quais foram as suas impressões? Eu não fui apresentada, eu estava passeando no parque com a minha filha, aquela que eu já tinha lido o livro, né, antes de nascer, e aí eu vi o Hermínio passando. E aí me apresentei, eu falei, nós trabalhamos para a mesma, imagina, trabalhamos para a mesma editora, ele já tinha não sei quantos livros publicados, e eu tinha um único livro. Deixa eu mudar de lugar aqui que está batendo sol. Tá, ok. Então, aí eu tinha aquele único livro, né? E falei, nós trabalhamos para a mesma editora. E o professor Hermínio, assim, sempre tão... Eu me acostumei a chamá-lo de professor Hermínio, porque ele era sempre, assim, tão, como dizer, tão afável, né? Ele tinha uma aparência de que ele era muito fechado, né? Então a gente tinha dificuldade. Eu me lembro das primeiras vezes que a gente conversou, eu até fiquei achando assim que ele era um pouco assim, lembra, Alexandre, eu falando isso? Achei que ele era um pouco blasé, assim, porque ele era muito fechado e falava daqueles livros todos que ele tinha publicado. Mas aí, na medida em que a gente foi se conhecendo mais, né, todas as manhãs a gente se encontrava no parque, eu passeando com o bebê e ele tomando seu sol. E a gente ia caminhando juntos, até que um pouco de tempo depois, ele já estava assim, muito, muito carinhoso, muito afável, sabe? E aí teve um dia que ele falou para mim assim, que ele estava com um livro para escrever, mas que era um livro muito difícil, que ele tinha desistido de escrever aquele livro. Eu falei, mas por que o senhor que escreveu tantos livros, né? Ficar com medo de escrever um livro? Eu falei, não é questão de medo, mas é um trabalho muito árduo, porque esse livro ele tem uma linguagem do tempo de Shakespeare, do século XVII, ele foi escrito num inglês arcaico, difícil, e eu nem sabia qual que era o livro. Ele acabava contando assim, sobre a angústia dele, que ele sentia de se ele escrevia ou não aquele livro. Até que, por fim, eu falei assim, mas, professor, esse inglês tão difícil assim, se o senhor não fizer isso, o senhor que tem essas outras vidas já fora, ele já tinha me contado que ele já tinha vivido na Inglaterra, e toda a vida ele morou fora também, tem um inglês assim perfeito. Se o senhor que tem esse conhecimento não fizer, quem fará esse livro, se ele é tão importante assim como o senhor fala? Aí ele falou, é mesmo, menina, você tem razão.
E aí ele foi pensando, e para minha alegria, um tempo depois, ele resolveu escrever o livro, e pro resto da vida ele sempre se lembrava e falava assim, a história triste eu escrevi graças à insistência dessa moça aqui. Ele fala, Legal. imagina, uma honra, né, ele falar isso. E o livro era a História Triste, que realmente é um livro maravilhoso que precisava ser escrito, né? Esse é mais um que você precisa botar na sua lista, porque ele Vou conta uma colocar, história do tempo de Jesus, em que Jesus faz parte dessa história também. Então, assim, só para aguçar a sua curiosidade. Eu estou vendo que esse ano eu vou ter muita leitura para fazer, muita leitura, nossa, né? só a história do Emílio vai ocupar bastante. E eu vejo que vocês três foram privilegiados, né, em conhecê-lo, em ter essa vivência. Que bacana, gente, que legal, que privilégio, né? Gente, eu gostaria de saber de vocês, que vocês me falassem um pouco sobre a revista comemorativa do centenário do Hermínio. Vamos começar pelo Alexandre. Fala um pouco, Alexandre. Eu fui coordenador da revista, né? Na verdade, a minha contribuição foi em contactar todas essas pessoas que tinham um bom relacionamento com o Hermínio, ou que conheciam bem a obra do Hermínio, que pudessem apresentar para o grande público essa sua experiência pessoal, né? Foi uma contribuição mais en passant, né? Na verdade, fui mais um motivador dos amigos do Hermínio a escreverem um pouquinho sobre ele, né? E para mim, pessoalmente, foi a minha homenagem, né? O que eu podia auxiliar para demonstrar a gratidão por tudo que eu devo a ele, né? Por tudo que nós convivemos e pela manutenção, pela memória que o Hermínio tem no movimento espírita, né? Foi apenas isso. Muito legal. E você, Lígia, qual é me fala um pouco. Ai, peraí. Então, eu acho que assim é uma homenagem, ficou uma homenagem muito bonita, né? E muito merecida, porque a gente às vezes não tem a noção dos espíritos com os quais nos é dado conviver. Se a gente parar para pensar, o Hermínio Miranda, numa das encarnações dele, ele foi santo. Imagina isso, assim, quando eu soube essa informação, isso me chocou tanto, né? Eu pensava em duas encarnações. Eu estou tendo a oportunidade de conviver com um santo. A gente tem ideia de que santo é aquela pessoa que já é perfeita, e na verdade não. O santo é aquele ser encarnado que conseguiu se destacar pela sua superioridade moral mesmo entre os outros, né? Então, ele foi santo, mas isso foi só uma etapa, e ele continuou a sua trajetória evolutiva e convivendo com a gente de igual para igual, né? Como se a gente pudesse, né, ser igual a ele, mas assim, então eu penso que ele merece todas as nossas homenagens. A revista nos ajuda a conhecer um pouco sobre ele, né? A gente saber um pouco sobre o Hermínio, quem foi esse ser de luz, né? Conhecer um pouco da história, da caminhada dele, né? Que nós temos sempre que olhar para ele como um exemplo, né? Como um modelo a ser seguido, né? Um modelo que, apesar de toda esse conhecimento, essa grandeza que ele tinha, ele era uma pessoa que me chamava atenção, sobretudo pela sua capacidade de não julgamento. O Hermínio jamais julgava, assim como ele não julgava o espírito lá que ele estivesse atendendo, ele não julgava quem estava em volta, quem estava dentro de casa. Ele sempre conseguia olhar para todas as pessoas como espíritos em evolução. Então, acho que é só isso, só essa reflexão já nos ajuda a pensar na grandeza de um ser como esse que devia ser relembrado o tempo todo, assim. Que bom que tem alguém com a iniciativa de coordenar uma homenagem tão merecida, assim, como essa. E Jader,
Me fala um pouco, Jader, sobre a revista comemorativa do centenário do Hermínio. Eu vejo que, assim, pela fala da Alexandre, pela fala da Lígia, foi um privilégio, né? O Alexandre coordenar, e eu vejo que foi um trabalho feito com muito amor, com muito carinho e com muito orgulho, né? Assim, orgulho que eu digo, muita satisfação, né? Eu vejo. Foi, Carolina. Deixa eu sugerir para o leitor, para quem está assistindo a gente, se ele digitar no lachatre.com.br, ele vai encontrar uma imagem em que ele clica e pode baixar gratuitamente a revista. Eles devem pedir dados de identificação, e-mail, essas coisas, e depois baixa a revista. Ela é gratuita, pode ser lida em celular, pode ser lida no notebook, em qualquer forma móvel, né, de comunicação de dados. E o Alexandre me convidou para poder participar, eu fiquei sem saber o que escrever, ele deu muita liberdade, e, na verdade, o texto saiu assim em um dia. Eu fiquei impressionado. Eu fiz lembrando do Hermínio, do trabalho dele, e minha contribuição na revista foi escrever sobre o cristianismo na obra dele. Então, vai desde o primeiro livro que ele publicou, que se chama Os Procuradores de Deus, onde ele tem um debate em voz alta com a teologia católica, principalmente nesses Procuradores de Deus, na primeira parte do livro. E na segunda parte do livro, ele apresenta o contato que ele tinha com a parapsicologia, com o espiritismo, com os fenômenos que mostravam que a vida era diferente de como a teologia tradicional, a vida após a vida, de como a teologia tradicional pensava. E é um livro que ele publicou, e eu lembrei da dificuldade que ele tinha de se assumir espírita para a mãe dele, porque a mãe dele era muito católica, ele não queria magoá-la, ele não queria ofendê-la, né? E ele conta essa história num outro livro que ele assina como João Marcos, era um pseudônimo, que é um livro também de comentários sobre passagens evangélicas, Candeias da Noite Escura. E aí eu fui vendo a obra dele, como que ele transitava, né? Como que ele passou Ele foi talvez o primeiro autor espírita a pegar as obras consideradas heréticas, as obras não canônicas, que não pertencem à Bíblia, mas que foram produzidas por cristãos, e a traduzir e comentar sobre a ótica espírita. Ele trouxe essa visão para o meio espírita. Eu acho que, além dele, só o Herculano tem alguma leitura, mais ou menos, dentro dessa área. Se eu não estou sendo... se eu não estou esquecendo alguém, com certeza eu vou ter esquecido alguém importante, porque é uma área muito difícil de se entrar e de produzir. E o trabalho dele vai, então, desde a discussão teológica até os cátaros, que é uma cultura de cristãos reencarnacionistas europeus que foram objeto de uma cruzada que foi incentivada por São Bernardo, que é o santo que a Lígia lembrou na fala dela, e que ele fez uma espécie de recuperação de todo esse conhecimento deles, de toda a cultura deles que ficou escondida na história do cristianismo. Ele de alguma forma, ele se, vamos dizer assim, ele repensou a ação dele à época, tá? No meu pequeno entendimento. O Alexandre entende mais que eu, se ele quiser completar, fica à vontade. Eu queria lembrar só mais uma coisa da revista, Alexandre. Tem duas coisas muito legais nessa revista. São os dois textos das duas filhas dele. O texto que abre, tá? Que a filha dele parece que está fazendo a biografia do Hermínio, e ela faz a biografia até quase ele entrar no meio espírita, e o texto que fecha, que é da Ana Maria, que eu acho que é como se fosse uma prece de encerramento. Então, eu ainda brinquei com a Ana Maria. Ana Maria, o primeiro texto da sua irmã é da apresentação do expositor, o início de uma reunião espírita, e o seu é uma prece ao pai realmente, mas que não deixa de ser pai, numa dimensão mais profunda e mais psicológica, que encerrou o trabalho. Então, eu achei essa parte da revista muito legal, muito bem concebida.
Vai lá, Alexandre. Não, só sobre a questão do São Bernardo, né? Bernardo de Claraval, o Hermínio fazia questão de lembrar que, na verdade, ele não foi a favor da cruzada, né? Ele era a favor da conversão dos cátaros. E ele teve a oportunidade de pregar junto aos cátaros e relatava que ele ficou extremamente impressionado porque ele não convenceu os cátaros em função da imensa cultura que eles possuíam. Eles tinham argumentos muito fortes para contrapor aos argumentos de quem foi considerado o maior teólogo daquele século, né, que foi São Bernardo. É só essa ressalva. Na historiografia, Alexandre, que eu andei lendo depois que eu tive contato com o livro, tem partes que são escritas atribuindo a São Bernardo assim, ir a povoados para poder convocar as pessoas para a cruzada, tá? E a molhar as espadas em sangue. Tá? Então, eu acredito que possivelmente o Hermínio está certo na colocação, mas ele ficou na história nossa como se fosse um agente propagador da cruzada, por isso é que eu me referi assim. Eu acredito que haja duas cruzadas, né? Teve, não sei se foi a segunda cruzada contra os mouros, né? Contra a terra, ele participou diretamente na convocação, e depois a cruzada contra os cátaros, que, pelo que eu acompanhei, pelo que eu estudei, ele foi a favor da conversão, mas não da morte dos cátaros. Eu li que ele foi enviado, chegou a conviver com eles do jeitinho que você colocou, tentou convencê-los, mas não conseguiu convencê-los verbalmente, né, conversando e tal. Isso. Eu vou estudar mais, Alexandre. Você me passa umas referências da sua pilha. Meninos, eu pedi para o Felipe gentilmente colocar aqui embaixo o link para ser baixada aqui para acessar o site da revista e se baixarem a revista de centenário, né? Então, quem quiser, quem tiver interesse, aqui embaixo na tela, é só dar um clique nesse link, www.lachatre.com.br, lá vocês vão encontrar a revista em homenagem ao centenário do Hermínio. Muito legal. Assim, eu estou gostando muito, está sendo um grande aprendizado conversar com vocês aqui, né? E eu gostaria de falar, vou começar pelo Jader, né? Já que ele praticamente foi o último a falar, eu estou assim, sempre fazendo um rodízio, mudando aqui um pouquinho a ordem. Okay. Jader, qual me fala um pouco sobre o teu trabalho e como foi que o Hermínio influenciou o seu trabalho, tá? Caroline, dizem que quem deve muito trabalha muito, então eu devo ter uma dívida imensa, sabe? Na contabilidade divina, se a gente pode falar assim. Atualmente, eu frequento a Associação Espírita Célia Xavier, a gente tem uma reunião mediúnica na Associação Espírita Célia Xavier, a gente frequenta, e a obra do Hermínio influencia muito a forma com a qual a gente trabalha nessa reunião. A partir da experiência na reunião mediúnica e da incursão nos livros do Hermínio, que foram muito lidos por nós, a gente leu A Diversidade dos Carismas, que ainda não foi falado aqui, que trata da mediunidade, né, Diálogo com as Sombras e os demais livros dele. Aí, a partir dessa experiência, a gente escreveu esse livro aqui, ó, Conversando com os Espíritos. E tem muita coisa no livro que tem a influência do Hermínio. Né? A forma do atendimento aos espíritos, um atendimento que não seja doutrinador, como ele bem critica no início do Diálogo com as Sombras, mas um acolhimento. Tá? A anotação e relato dos diversos atendimentos que diversas pessoas e diversos médiuns fizeram, aqui eu acho que tem muito do Hermínio. Eu participo também da LIP, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e isso tem também a influência do Hermínio. Hermínio
era um espírita que não se preocupava exclusivamente com a divulgação do espiritismo. Ele queria entender o espiritismo, ele queria estudar, ele procurava, ele ia atrás, ele recuperava autores. Então, uma das coisas que a gente fez com o apoio do Alexandre, da La Chatre na época, foi publicar os livros de Alfred Russel Wallace. Esse aqui é um dos livros dele, o Diálogo com os Céticos, que ainda está disponível. A gente recuperou a vida do colega de Darwin, tá? Do homem que divulgou a teoria da evolução das espécies junto com Darwin. Tá? Na verdade, até encaminhou o texto dele para ser publicado antes que o Darwin tivesse tomado coragem para publicar o trabalho dele. E nessa época vitoriana, ele se tornou espiritualista, ele estudou os fenômenos espirituais e ele não se importou com a sua reputação de pesquisador quando ele publicou todo o trabalho. E a obra dele era desconhecida em língua portuguesa, ela não existia. A obra espiritualista dele não era conhecida no Brasil, só a obra biológica dele. Então a gente chegou a traduzir três trabalhos. E a gente vem trabalhando também na Liga de Pesquisadores do Espiritismo, junto com o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. E a gente já está no 9º livro da série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. Esse aqui é o Espiritismo da França ao Brasil, é o nosso 9º livro. A gente faz um apanhado, uma seleção dos melhores trabalhos do encontro anual que a gente faz. O encontro anual tem um formato meio acadêmico, as pessoas interessadas, elas submetem os trabalhos delas e um grupo de pessoas com formação acadêmica, né, com formação de pesquisador, analisa os trabalhos, gente com conhecimento espírita analisa a contribuição e os melhores são escolhidos para serem publicados em forma de livro. Então, essa ideia de se pesquisar, de se produzir conhecimento, ao invés de simplesmente divulgar o conhecimento, não que divulgar seja menor do que produzir, mas produzir exige mais dedicação, mais trabalho. Tá? Eu acredito ao Hermínio Miranda uma das influências para que esse trabalho fosse feito. E a última coisa que eu venho trabalhando é numa coleção chamada Espiritismo na Universidade, em que nós selecionamos teses, dissertações e relatórios de pesquisa para publicar sob a forma de livro, porque senão eles vão para as estantes das bibliotecas ou ficam na internet sob a forma de link e as pessoas têm menos incentivo para ler. E quando eles se tornam livros, então atinge o público espírita interessado no que está sendo produzido na universidade acerca do espiritismo. Acho que são essas as influências do Hermínio. Muito. Gente, eu estou com um pequeno probleminha aqui no meu carregador que não está conectando, mas assim, prestei atenção, Jader, no que você falou, tá? Estou muito curiosa em ler alguns dos seus trabalhos, tá? Antes eu já tinha lido, antes da gente conversar, eu vi que você publicou alguns livros, mas achei muito interessante essa ideia, essa coletânea de estudo, de publicar, eu achei assim, uma ideia genial. E eu espero que continue, né, que vocês continuem sempre contribuindo com a comunidade espírita, com os seus livros. E Lígia, me fala um pouco do trabalho, Lígia, e a influência do Hermínio, o que é que o Hermínio contribuiu, influenciou? Olha, eu acho assim que o Hermínio não foi uma influência só no trabalho, ele me influenciou como ser humano, com valores, assim, com coisas que eu aprendi com ele, sabe, com a maneira de ser, que aprendo até hoje repensando tudo isso, né? E ele me ensinou assim a seriedade do espiritismo, a importância de falar com simplicidade,
para as pessoas, para que todo mundo possa entender, porque acho que uma das principais características da obra do Hermínio é essa, que qualquer pessoa pode ler e pode compreender o que ele está falando. Ele não gosta de palavras rebuscadas, ele fala com clareza, com elegância, mas de uma maneira muito simples, que qualquer pessoa pode entender, né? Então, isso para mim é um modelo, algo que eu procuro perseguir na minha obra, né? Então, ele influencia nesse sentido. Muitas vezes eu vou pesquisar na obra dele os subsídios para poder colocar nos meus trabalhos, porque todos os meus romances eles são baseados em pesquisa aprofundada sobre os temas. Então, não raro é necessário ir aos livros do Hermínio para buscar alguma coisa que embase o que eu estou procurando, porque a pesquisa do Hermínio ela é muito vasta, e, sobretudo, quando ela nos mostra, assim, eu acho que a capacidade que o Hermínio tem de nos demonstrar a reencarnação, né? De provar, através de maneiras concretas, cientificamente comprováveis, a existência da vida após a morte, né? E como que o próprio ciclo evolutivo dos seres, né, desses que vão indo e vindo, vai se refletir na história da humanidade como um todo. Então, o Hermínio ele nos dá essa dimensão, né, da história como um todo, que a gente acaba aproveitando em todos os trabalhos que escreve sobre isso. Eu não vou me estender muito, porque eu acho que você já está com tempo já, né? O som. O som. Você está sem som, Camila. Ah. Obrigada. É porque eu tive um pequeno imprevisto com o meu celular, que esquentou muito e não está carregando. E aí eu só estou trocando aqui de aparelho, mas eu estou prestando atenção, estou gostando muito aqui, tá? E eu já recebi algumas mensagens aqui no meu WhatsApp, tem muita gente que está gostando. Um beijo aí para Manu, tá? Que me mandou um alô. E Alexandre, me fala um pouco. Você já falou, né? Mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais do teu trabalho, porque assim, o Hermínio, você, como foi, né? Trabalhar com o Hermínio, a influência do Hermínio durante o seu trabalho, porque com certeza você não deve ter editado só os livros dele, você deve ter editado também um livro de outros, né? De outros escritores. E se de alguma forma o Hermínio contribuiu para o seu crescimento, como foi? Qual foi a influência do Hermínio assim, no teu trabalho em geral? Me conta. Mais do que todo mundo aqui, a influência do Hermínio foi total, né? Porque eu trabalho como editor de livros e publiquei boa parte das obras dele, então nós tivemos essa interação muito grande e, obviamente, ele foi muito determinante nessa minha formação. Quero lembrar que o primeiro livro que eu editei e publiquei, né, foi exatamente Eu Sou Camille Desmoulins, do Hermínio. Então, eu aprendi o trabalho da edição, infelizmente, trabalhando, né? O Hermínio é que sofreu com a minha inexperiência inicial. E, por outro lado, também, né, houve uma interação boa, porque o Hermínio, de certa maneira, com todas as minhas incompetências, que foram muitas, ele gostou muito da proposta que eu quis fazer para o trabalho dele, tanto é que nós passamos a publicar as obras, boa parte dessas obras, né? Mas uma das coisas que a gente encaixou muito foi o Hermínio tinha uma preocupação muito grande de falar para todo mundo, né? Enquanto boa parte dos autores espíritas fala para o público espírita. Né? E o Hermínio não concordava com isso, porque se o espiritismo tem tanta coisa para acrescentar, para auxiliar, para ilustrar as pessoas, ele não tem por que falar sobre o público espírita. E isso moldou muito a proposta de trabalho da editora, que, na verdade, nós tivemos que montar uma empresa voltada para distribuir
o livro para todo o mercado, não só para centro espírita, não só para livraria espírita, né? Nesse ponto, talvez, eu acho que foi a grande união que nós tivemos, né? Porque isso teve uma resposta muito positiva por parte do Hermínio, era exatamente o que ele queria. Se a gente observar nos livros dele, vocês vão ver que o tempo inteiro ele pede desculpa se ele fala de reencarnação, mas mesmo que o leitor não acredite na reencarnação, isso é um fato, leia. Então, esses diálogos que ele vai tendo com um público não espírita, que caracterizam muito a obra dele, né, faz parte desse objetivo dele. O espiritismo é para ser divulgado, é para ser dito para todo mundo, né? E se a gente observar os trabalhos de outras vidas, a gente percebe que a grande preocupação do Hermínio em outras encarnações também foi de levar para todo o povo aquele conhecimento, né? Nessa encarnação, isso ele repetiu claramente o que ele fez em outras vidas. Então, acho que nesse ponto o trabalho dele influenciou demais. Obviamente, eu me tornei um editor muito melhor com um contato com o Hermínio, o que me permitiu passar para outros escritores, interagir com outros escritores, de maneira a poder transmitir um pouco dessa experiência que o Hermínio foi muito rico para mim, né? Então, acabei também moldando, auxiliando o trabalho de muita gente a partir dessa experiência rica que o Hermínio teve comigo. Posso fazer uma pergunta, Alexandre? Pois não. Quando vocês publicaram Camille Desmoulins, Eu Sou Camille Desmoulins, foi mais ou menos na época do bicentenário da Revolução Francesa, não foi? Aí eu lembro que vocês escreveram na capa do livro que o livro não era para ser... foi uma coincidência ele sair no bicentenário, isso foi coisa do Hermínio? Não, foi o seguinte, a gente abriu a editora em 88, né? Certo. 1988. E houve uma coincidência que eu fui conversar com o Hermínio. O Hermínio, a gente está abrindo uma editora, você não quer colaborar com a gente? Aí o Hermínio falou, eu não acreditava jamais que o Hermínio fosse mandar uma obra para a editora que está começando, que não tem nenhum livro publicado, né? Aí o Hermínio falou, eu vou te dar o trabalho do Camille Desmoulins, que eu já conhecia do Reformador e que todo mundo já falava desse trabalho e que estava pronto há cerca de 20 anos e ele nunca publicava esse livro. Foi uma coincidência muito grande. E isso deve ter sido em junho de 88, uma coisa assim. A editora, a gente estava legalizando a editora, estava alugando imóvel para poder ser a sede da empresa, estava estruturando o trabalho. E aí ele me entregou o original, né? Os originais eram datilografados naquela época, né? Quem não viu aquilo nem imagina o que era. E eu peguei esse original, que tinha sido muito disputado nos anos anteriores, por conta das confusões que envolveram o livro, e voltei da casa do Hermínio e fui para a editora, todo feliz da vida com esse livro, né? Mas quando eu cheguei em Niterói, na Praça Araribóia, que é a Estação das Barcas, é uma praça ampla, venta muito. A pasta que ele me deu era uma pasta antiga, ela arrebentou e os originais se espalharam. Naquela linha imensa. E 300, 400 folhas espalhadas. Eu fiquei desesperado. E aí comecei a tentar segurar, mas com o vento ventando você não consegue, né? E dezenas de pessoas saíram correndo atrás de papel. E todo mundo ia pegando uma parte e me entregando. E, no final, recolhi tudo aquilo e fui tentando colocar em ordem, né? Peguei o ônibus, fui tentando colocar em ordem e falei, como é que eu vou fazer uma primeira obra da editora com um autor que a gente sonha em publicar e eu já perdi trechos do livro, né? Vai ser uma tragédia isso. Aí eu comecei a colocar em ordem, não faltava nenhuma folha, né? Acho que esse foi um dos primeiros milagres que eu vivenciei com o trabalho da editora, logo no primeiro livro. E aí nós começamos a trabalhar, tínhamos uma série de inexperiências, queríamos publicar o livro imediatamente. Só que surgiam dificuldades, o livro tinha que sair no final do ano, porque a gente sabe que a partir de outubro as vendas de livro para Natal e tudo aumenta, a gente precisava fazer o livro logo. E muita dificuldade, muito problema, muita inexperiência, o livro saiu em janeiro de 1989. Aí, em janeiro de 1989, era o bicentenário da Revolução Francesa.
A gente falou, gente, a gente estava lutando contra o óbvio, né? A gente estava tentando fazer o que a gente jamais conseguiria, porque a história era que o livro teria que sair no bicentenário da Revolução Francesa. Muito legal, Alexandre. E que bom que deu certo, né? A publicação do livro, mesmo tendo tido aí uma ventania para atrapalhar. Que bom que você conseguiu reunir tudo e o livro, pelo jeito, foi um sucesso, né? Foi. Foi. Lígia, a Lígia já falou, né, sobre a influência do Hermínio? Já. Lígia? Pronto. Já falei. Pronto. E aproveitar agora a fala final do Alexandre. Vou continuar com o Alexandre. Aliás, vou voltar para a Lígia. Lígia, me conta sobre o livro Os Senhores do Mundo, né? Conte-nos essa experiência que você teve uma tarefa, né, de descobrir descobrir as partes originais, né, do livro. Me conta aí como é que foi essa missão. Foi assim, esse livro, na verdade, ele é da época desse que o Alexandre está contando, Camille Desmoulins. Foi alguma coisa, imagina, se já tinha 20 anos que o Camille Desmoulins estava escrito quando surgiu a La Chatre, então, quantos anos que esse livro estava guardado? E aconteceu que parece que a FEB tinha perdido, o professor Hermínio, ele era tão cuidadoso que ele não contava isso para ninguém. Ele ficou um pouco chateado, porque a FEB perdeu os originais desse livro. Só quando o tempo passa, assim, né, como o Alexandre estava falando, que a gente entende por que as coisas acontecem. E aí a FEB perdeu os originais do livro e ele ficou anos procurando e não encontrava. E aí, esse livro ele encontrou pouco antes de morrer, mas não deu tempo de desencarnar e não deu tempo dele trabalhar. E estava faltando um pedaço grande, porque naquela época os livros eram entregues datilografados, no tempo da máquina de escrever, que a gente errava, não tinha tecla de deletar, né? Você tinha que amassar a folha e começar tudo de novo. Então, era muito complicado isso, eles perderam os originais e não estava gravado em nenhum lugar. Aquela era a cópia. Então, ele achou, se eu não me engano, Alexandre, me corrige, por favor, se eu estiver errada. Ele achou a cópia que ficava embaixo quando você datilografa. E aí estava faltando um pedaço. Só que ele já tinha desencarnado e ninguém sabia que pedaço que era aquele. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, né? E o Alexandre me deu essa tarefa de eu descobrir o que estava faltando no livro. E quem sabe se eu conseguia escrever mais ou menos parecido com o Hermínio. Eu falei, você tá louco, mas tudo bem. Então vamos fazer assim, você me manda tudo que existe do Hermínio, eu vou ler o Hermínio dia e noite com pão e café para ver se eu consigo absorver alguma coisa. Mas o tempo todo, na minha cabeça, uma voz dizia assim, leia arquivos psíquicos do Egito. E eu falava assim, meu Deus, mas que voz é essa? Porque é diferente, não é a voz de uma pessoa, é uma voz que entra, né, na sua cabeça. Aí eu falava para o Alexandre, tem uma voz falando assim para mim. Ele falava, não, deixa esse livro para lá. Esse livro não tem nada a ver, não é nem da época. Não, é bobagem, você deve estar errada, sintonizou errado. E aí, tanto que a voz insistia, que eu insisti com o Alexandre. Aí ele falou, você quer se ler, ué? Tem aí o livro? Tem o livro. Então tá, se autoriza, eu vou começar por esse livro agora, vou largar tudo e vou... Porque eu acho que aqui tem. E quando eu abro o livro, se eu não me engano, na página 48, 49, que eu decorei, tinha a frase do Hermínio dizendo, sem nenhuma comprovação científica, ouso dizer que a alma de Tutmés III foi a mesma que animou depois Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão, que era exatamente o pedaço do quebra-cabeça que faltava, mas com as palavras dele, uma frase dele. Isso, assim, eu fiquei muito impressionada nesse dia, que espírito é fogo, né? A gente acredita em tudo, mas quando acredita, acontece com a gente, você fala, não deve ser, não, deve ser impressão minha. E aí
estava ali a frase que a gente precisava. A gente não tinha a parte do Tutmés, era o que tinha se perdido com esse tempo. E a gente não sabia quem era aquele espírito que estava ali no meio. Aí depois que eu encontrei essa declaração do Hermínio, aí ficou fácil. Que aí era só pesquisar sobre Tutmés III, mas eu não podia pesquisar da minha cabeça, sair assim do nada, né? Então teve esse auxílio, eu acredito que o tempo todo. E assim, ainda foi mais curioso, porque na época que ele escreveu o livro, existiam poucos detalhes sobre o Tutmés III. Ele foi pesquisar, inclusive, em enciclopédias inglesas que falavam sobre isso. Eu adquiri essas enciclopédias pela estante virtual para poder acompanhar o raciocínio dele, e não continha aquela quantidade de informações que tem no livro, porque hoje em dia se descobriu muito mais, né, em escavações e em novos processos atuais, né, que eles ficaram sabendo. E quando a gente batia os dados, era muito curioso, porque as novas descobertas comprovaram ainda mais os traços de caráter daquela época que já eram descritos por ele. Então, foi assim, uma aventura, foi como voltar no Egito Antigo para reencontrar lá os meados da história. E sabe-se lá, né, se eu e o Hermínio não convivemos nessa época, né, vindo daí essa tarefa, já que nada acontece por acaso. Então, foi um presente que eu recebi do Hermínio e do Alexandre. Com certeza, aí teve influência de... Agora eu digo dos amiguinhos do outro lado, né? Teve influência dos espíritos, né? Essa contribuição. E essa voz, eu espero que ela ainda esteja te auxiliando, viu? Com a voz sábia, a voz que te ajudou. Missão dada, missão cumprida, hein, Lígia? Hein, Alexandre? Essa história tem um adendozinho, que é o seguinte, o Hermínio, ele, um dia, arrumando as coisas dele, né, ele, lá para 2011, acredito, ou 2012, né, ele encontrou uma cópia carbono desses textos datilografados que ele havia mandado para a FEB, mas é interessante que o povo de hoje talvez nem sabe o que é cópia carbono. Antigamente, a gente, quando tinha que datilografar um texto, se tivesse que ser 2 vezes, ia ter que datilografar 2 vezes o mesmo texto. Então, a gente colocava um papel carbono, que eu acho que nem existe mais hoje, atrás colocava uma segunda folha, colocava outro papel carbono, uma terceira folha, e assim a gente fazia as cópias. Então, o que ele encontrou foi uma dessas cópias carbono. Só que a cópia carbono estava rasgada na página 6, faltando a página 7 e a página 8. Eram 2 páginas e meia que faltavam apenas, né? Quando eu mandei para a Lígia, ela me escreveu mais de 50 páginas para suprir essas 2 páginas e meia do Hermínio. Mas o curioso é que foi bem feito, pelo seguinte, o Hermínio não tinha, na época em que ele escreveu esse livro foi escrito, se não me engano, em meados dos anos 80. Tanto é que quem faz o prefácio é o Ismael Gomes Braga, né? Que gostou muito da coleção toda, que depois se transformou na Mecanismos Secretos da História. E algumas as obras que perderam eram interessantes, que uma falava sobre as diversas encarnações do Allan Kardec, a outra falava sobre Santos Dumont e o padre voador Bartolomeu de Gusmão, e uma terceira falava do Rui Barbosa, e essas obras a gente nunca mais teve contato, mas essa do Napoleão, do Júlio César e do Alexandre da Macedônia, essa ele encontrou. E era curioso, porque eu realmente falava para a Lígia, começa com Alexandre da Macedônia, esquece esse negócio de Tutmés, né? E o Hermínio, na parte que o livro está escrito, não tem referência ao Tutmés. E sem dúvida alguma, depois desse livro já escrito e desse original já perdido, o Hermínio realmente se convence de que o Tutmés era uma 4ª encarnação. Então, a Lígia fez um trabalho impressionante, porque esse trabalho, eu tenho certeza que o Hermínio teve o tempo inteiro junto, porque fica muito claro que o Hermínio queria acrescentar a encarnação do Tutmés nessa história. Né? E foi muito interessante. Tinha que ser as páginas todas que ela escreveu para poder dar a coerência toda no texto. Né? Foi um trabalho brilhante, o livro ficou muito bom.
Já vai ser outro livro que eu vou colocar na minha listinha, que talvez ela se estenda até 2021. E, Alexandre, aproveitando já que você está com a fala, dada a sua experiência como editor, eu sei que você já falou um pouco, né, da influência dele no seu trabalho, mas como você descreveria o método de trabalho do Hermínio? Bom, primeiro eu vou ressaltar a imensa cultura que o Hermínio possuía, tá? Ele lia e escrevia fluentemente inglês, lia perfeitamente o francês, conseguia entender sem dificuldades o italiano e o espanhol. Isso dava a ele um universo de textos a consultar muito grande, né? Ele era um leitor voraz, ele tinha grande conhecimento de literatura, ele conhecia muito a música erudita, ele tinha um conhecimento imenso de história. Então, era uma pessoa ilustradíssima, né? Como poucos eu conheci. Então, isso dava a ele uma grande bagagem cultural para fazer o trabalho que ele fez. Fora isso, ele tinha esse dom da literatura, né? Que escrever bem é um dom, né? É uma conquista, não é para qualquer um. O Hermínio, ele recebeu elogios, né, de pessoas como o Agripino Grieco, que foi considerado talvez o maior crítico literário da época dele, do Monteiro Lobato e o autor do Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo, né? E do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, inclusive, tem uma história até muito curiosa, que é o seguinte: o Hermínio foi em 50, 52 para os Estados Unidos, ele foi morar em Nova York, que ele foi cuidar do escritório da Companhia Siderúrgica Nacional em Nova York. Na mesma época, o Érico Veríssimo era, se não me engano, adido cultural do Brasil, em Washington. Então, os dois estavam vivendo um período muito semelhante, com a dificuldade de adaptação em outro país, com filhos pequenos. E como um estava em Washington e o outro estava na outra ponta, lá em Nova York, eles se correspondiam. E essa correspondência a família tem coisas assim muito interessantes, né? Quando o Érico fala assim, eu estou com alguns problemas com meu filho, Luiz Fernando, não sei o que ele vai fazer na vida dele. Né? E o Luiz Fernando é só o Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos maiores cronistas do Brasil na atualidade. E eles trocavam essas histórias. E o Hermínio teve essa contribuição grande no texto literário dele, de ter sido avaliado e elogiado por pessoas do quilate dessas que eu falei. Então, eu diria que são as duas grandes ferramentas que o Hermínio possuía, né? É a cultura e o dom literário. Ele, para analisar a metodologia do Hermínio escrever, aí a gente teria que separar os diversos tipos de livro que o Hermínio faz, né? Por exemplo, a coleção História que os Espíritos Contaram, ele vem todo das reuniões mediúnicas. Então, o grande trabalho do Hermínio nesses textos era fazer a transcrição de reuniões mais marcantes. E ele fazia literalmente a transcrição, dando o colorido dele como autor, e as conclusões e as intermediações que ele fazia no texto, né? Agora, obras como as biografias ou os textos sobre teologia, história das religiões que ele faz, esses demandaram uma pesquisa muito grande. É muito interessante observar a bibliografia do Hermínio nessas obras. Ele cita uma imensidade de obras de referência que ele estudava antes de poder escrevê-las, né? Há outras obras que são mais autorais, onde o Hermínio ele fala mais como autor da experiência dele, que é o Diálogo com as Sombras, Os Nossos Filhos São Espíritos, que há uma ou outra referência, o Diversidade dos Carismas, mas, na verdade, a gente vê principalmente a contribuição dele nesse trabalho. É ele relatando as experiências ricas que ele possuía para os leitores. Então, assim, rapidamente eu separei nesses 3 tipos de trabalho. Acho que talvez a gente pudesse até ter esquecido algum outro método de trabalho dele. Alexandre, fala para nós do Edwin Drood.
Mistério de Edwin Drood. O Edwin Drood há algumas obras muito curiosas, né? O Edwin Drood, A História Triste, o Hermínio com esse trabalho maravilhoso essa capacidade maravilhosa de escrita dele, ele foi muito feliz em algumas traduções que ele fez, né? E duas são muito difíceis. O Mistério do Edwin Drood é uma história muito curiosa. Eu publiquei um livrinho do Bozano que era... como é que é? É alguma coisa de literatura, né? Eu vou achar. Vai falando aí. Fugiu o nome do livro agora. E esse livro tem obras-primas da literatura que foram feitas a partir da mediunidade. E eu achei muito curioso, provocava o Hermínio. Nós tínhamos um amigo comum, que também era autor da editora, que era o Osmar Ramos Filho, que escreveu um trabalho impressionante sobre o Balzac. E o Osmar se unia a mim nessas provocações que a gente fazia com o Hermínio. E o Mistério de Edwin Drood foi uma obra escrita por Charles Dickens, né, o maior romancista, talvez, da língua inglesa. E foi a última obra dele. E ele escrevia no sistema de folhetim. Esse livro era publicado semanalmente nos jornais. Né? O sistema de folhetim no século XIX era mais ou menos semelhante ao que a telenovela hoje. As pessoas viam aquele capítulo e todo mundo no dia seguinte não quer saber de nada. A vida é programada para que chega na hora da novela, você para tudo e vai assistir. Você fica ansioso para saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. E era isso que o Dickens fazia. Né? E esse livro é muito curioso porque o Edwin Drood é o personagem central da história. O nome do livro é O Mistério de Edwin Drood, e o Edwin Drood, o Dickens descreve daquele jeito maravilhoso dele, detalhista ao extremo, para contando a história, e num determinado momento o Edwin Drood desaparece. Só que o Dickens morre logo depois. E o povo fica desesperado, mas literalmente desesperado. Como que pode, né? Todo mundo querendo saber o final da novela. E o autor, o Dickens, acabou falecendo e ninguém sabe o que estava na cabeça do Dickens. Foi uma coisa tão interessante que foi feito, inclusive, um levantamento. Tem pelo menos 100 tentativas de finalização da obra O Mistério de Edwin Drood. E essas 100 tentativas são todas muito curtas, né? De 3, 4, 5 páginas, porque ninguém consegue escrever no estilo Dickens. Dickens era o maior autor, como eu disse, talvez o maior romancista da língua inglesa, né? Mas um médium americano, na verdade, um mecânico, uma pessoa sem ilustração nenhuma, um belo dia o Dickens aparece para ele e diz que quer terminar de escrever o livro. O Bozano descreve com muita riqueza de detalhes. Quando ele divulgou isso, como que foi um grande alvoroço o pessoal falar que o espírito do Dickens ia psicografar através dele. E, de fato, isso acontece em várias noites de trabalho. As pessoas alguns ficam tentando ver se vê o diabo subindo, descendo da casa dele, porque o pessoal achava que era uma coisa dessa, era só o demônio que podia fazer. O Bozano conta, enriquece bem essa história. Mas o fato é que ele psicografa o texto. O texto do Dickens deve ter umas 300 páginas. A psicografia vai ter outras 300 páginas. É uma coisa assim impressionante como que alguém consegue psicografar uma obra extensa de um autor dificílimo como Dickens e se publica, né? E esse sai uma única edição. Para os ingleses, isso é um escárnio, porque onde podia se conceber que o Dickens ia terminar a obra dele através de um norte-americano, de estadunidense, né? Para eles era uma heresia que alguém dos Estados Unidos pudesse terminar a obra do Dickens. E, para piorar a situação, ainda de forma mediúnica, né? Então, esse livro foi elogiado muito por uma parte e muito criticado por outra. Mas saiu uma única edição, essa edição de poucos exemplares, não sei se 70, eu não tenho de cabeça a quantidade, e a gente queria descobrir onde estava esses exemplares, um exemplar desse livro para a gente fazer essa tradução, para propor o Hermínio a tradução. Né? E a gente não... Desculpa, gente, a história acaba monopolizando aqui a palavra. Pode falar. A história... Não,
Pode continuar. Inclusive, eu tenho um comentário para fazer sobre, então, sobre esse livro. Como é que a gente ia fazer? Em Londres, existe o Museu Dickens. E aí, o Valdo Vieira, que era muito amigo do Hermínio, muito ligado ao Hermínio, o Hermínio nunca escondeu que o Valdo foi o filho dele na encarnação passada, o Valdo também assumia isso, né, publicamente, pelo menos pessoalmente a mim, ele assumiu esse fato. E o Valdo tinha o grupo dele de projeciologia, que já não tinha mais nada a ver com o espiritismo, e uma das pessoas desse grupo estava fazendo um doutorado em Londres. Então, o Valdo falou, vamos tentar conversar com essa pessoa para ver se ele descobre no Museu Dickens esse livro. Aí ele pediu a esse rapaz, o rapaz chegou no Museu Dickens e falou, olha, eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa, o meu doutorado é sobre o Dickens. E eu trabalho com pasticho, com autores que tentam copiar o estilo dos outros. E eu queria trabalhar exatamente sobre esse texto do Dickens. Eu queria... desculpa, vou começar a história de novo. Primeiro ele pergunta se o museu tinha a versão espírita do Mistério de Gertrude. Aí o diretor do museu fala, não, nós não temos esse livro, que por sinal é uma droga, eu nem quero ter esse. Aí ele explica, conta essa história que eu estava contando. Eu estou fazendo um trabalho sobre pastiche, meu doutorado em literatura, não sei o quê. Nesse caso eu tenho um exemplar, sim, eu vou te fornecer uma cópia. Então o exemplar apareceu, ele pôde fazer uma xerox, e assim a gente conseguiu o texto original, né? Essa versão psicografada do Dickens. Quando a gente publicou no Brasil, a gente publicou com uma charadazinha no início do livro, dizendo que o leitor tinha que descobrir durante a leitura onde terminava o Dickens encarnado e começava o Dickens espírito. E logo depois que o livro saiu, houve alguma repercussão, porque essa obra nunca havia sido publicada no Brasil. Havia uma tradução para o português da parte do Dickens encarnado apenas em Portugal. Né? Então, você vê, muita gente considera que a obra-prima do Dickens é a obra inacabada dele. Então, foi a primeira edição desse livro no Brasil. E aí, quem é que vai criticar o livro na revista Veja é o Carlos Graeb, né, que detestava o espiritismo, mas era um dos mais renomados do Brasil. E ele diz, olha, essa obra é genial, né? A tradução da primeira parte está muito bem feita. Eu queria dizer para vocês lerem apenas até a página tal, porque a partir dessa página começa o texto dos espíritos. Então, vocês nem queiram saber o que acontece depois. Então, ele ficou irritado com a nossa provocação para que o leitor pudesse tentar definir onde começava uma e terminava... Onde terminava uma e começava a outra, né? Então, a forma dele extravasar a irritação dele foi já dar charada. Mas essa charada não foi porque ele descobriu, foi porque na última página do livro a gente dizia qual era a página. Era só ele ler a última página, que era a partir da página tal. Então foi uma história curiosa. Mas eu tenho que sair. Eu tenho um outro compromisso na internet marcado agora às 4h30. Eu não achei que fosse demorar. Ok. Até agora. E eu preciso sair. Agradeço muito a participação que me foi oferecida. Sim, foi muito especial estar aqui com você. Pena. Tranquilo. A pergunta final que eu ia fazer para vocês, eu ia fazer a pergunta para o Jada, mas era só qual é a importância da obra do Hermínio para a comunidade espírita. Mas aí eu posso combinar com os meninos para a gente agendar uma outra live, e aí a gente já tem algumas pessoas mandando perguntas aqui para a gente, ou comentários. E aí eu vou propor para os meninos para depois entrevistar cada um de vocês separadamente, porque eu vejo que vocês são uma riqueza, tá bom? Tá bom. Peço desculpas porque já tinha esse outro compromisso também marcado, eu não Não, imaginei que fosse encontrar. Tá bom? Um abraço. Carolina. Tá certo, um abraço. Qual é esse? O Literatura de Além Túmulo, do Bozano. Opa! Na edição ainda da Editora Eco. Isso, é Editora Eco. Ou é o Xenoglossia, né? Um dos dois. Alexandre, o Pedro Camilo, o atual diretor da editora La Chatre, o Felipe mandou aqui uma mensagem dele.
que esse é o nome do livro que ele queria, né? Alexandre? Não entendi. Não entendi. Também não entendi. Não, você estava falando do livro, do... É do Indrude? do Evan Drude. E o Pedro Camilo falou sobre... Pedro Camilo, diretor atual da editora La Chatte, né? Ele mandou um comentário sobre o livro Literatura Além do Túmulo. Além do Túmulo. E ele falou que esse era o nome do livro que ele queria. Que ele queria escrever ou que ele queria... Não... Ele tem que me dar mais detalhes, entendeu, Jader? Tem que dar mais detalhes, Felipe, porque aqui eu fiquei um pouco um pouco vago, porque como eu não estou tendo acesso aos comentários e o Felipe que está me filtrando, aí fica... eu fico um pouco perdida. Se o Alexandre, que você disse que esqueceu o nome, perdão, você disse que esqueceu o nome de um livro. Perfeito. O Jader encontrou o livro, inclusive encontrou na edição raríssima da editora Eco. Isso aí. Certo, peço desculpa aí. É porque o Felipe mandou o comentário e eu acabei que fiquei um pouco perdida aqui. Mas acontece. Jader, né? Sim. Alexandre, quer concluir, quer finalizar? Perdão, desculpa, o pessoal me chamou a atenção aqui. Repete, por favor, Carolina. Então, eu passo a palavra aí, não sei se você dá continuidade à conversa, né? Que tema que a gente poderia falar. Da minha parte, o que eu gostaria de contar era isso. Tá ok. Vou passar agora a palavra ao Jader, né? Jader, qual a contribuição das obras do Hermínio para a psicologia e para a ciência? Carolina, acho que o Alexandre já falou bem disso. O Hermínio escrevia para o grande público. Quando a gente fala em contribuição na pesquisa científica, seria necessário que o autor ele fosse lido pela comunidade de pesquisadores, Carolina. E eu acho que os livros escritos pelo Hermínio, eles não atingem, por exemplo, os especialistas da psicanálise, eles não leram o Hermínio Miranda. Agora, o que o Hermínio faz, e que é importante para a comunidade científica, é ampliar o objeto de estudo dele, que é o ser humano. Ao invés de ele reduzir o ser humano a um ser biológico, psicológico e social, ele tenta traçar também o ser humano como um ser espiritual. Ou seja, ele traz para dentro de coisas já estudadas e aparentemente conhecidas pelo meio científico uma segunda leitura. Quando ele está estudando hoje eu estava lendo sobre os casos que antigamente eram chamadas de personalidades múltiplas, tá? E que hoje tem o nome de transtorno de identidade dissociativa. O que o Hermínio faz? Pega livros famosos que divulgaram e que detalharam casos famosos de transtorno de identidade dissociativa e discute a possibilidade de parte desse fenômeno poder ser explicado pela obsessão. Por isso é que ele cria o termo condomínio espiritual para explicar o fenômeno em parte. Então, o Hermínio ele abre essas brechas, ele vai numa área aparentemente pacífica dentro da ciência, pega o próprio material que os cientistas escreveram e faz uma análise espírita mostrando lacunas nesse pedaço. Agora, a gente só vai poder dizer que ele dá uma contribuição para a ciência da psicologia ou para a ciência da psiquiatria à medida em que as comunidades começarem a lê-lo e citá-lo. Ok? Foi essa a reflexão que eu fiz a sua pergunta. Tá. Realmente eu vejo assim que toda a literatura do Hermínio ele contribuiu de todas as formas, não só na literatura, mas eu vejo assim uma parte do meu trabalho, para quem não sabe, eu sou advogada, mas sim, uma fala do Alexandre que eu achei interessantíssima aqui na nossa conversa hoje é que o Hermínio ele escrevia não só ele tinha a missão de escrever para todos, não é?
inclusive para os que não são espíritas, para ter uma melhor contribuição. E eu achei assim isso de uma riqueza, de uma consideração tão linda. Não estou falando que os outros, né, não façam isso, mas assim, essa preocupação e um editor aprender a isso, passar esse filtro, essa consideração nos próximos livros que ele vai trabalhar com outras pessoas, eu achei que foi uma lição maravilhosa, inclusive para mim, né? Como profissional, não só na questão espírita, mas também em tudo, para a gente sempre filtrar, não só para aqueles, quando a gente vai transmitir nossos conhecimentos, seja ele qual for, transmitidos para quem tem conhecimento e principalmente para os que não têm. Eu achei essa, assim, uma lição que eu aprendi hoje nessa conversa maravilhosa. E a questão com a psicanálise, com a psicologia e a ciência, eu vejo que tem uma ligação muito forte, né? E, assim, é um tema que, se a gente for rebater aqui, a gente vai passar a tarde toda e para a gente conversar, esticar toda a conversa, assim. Eu vou propor para o Vinícius depois para a gente marcar uma conversa individual com cada um de vocês. Eu não sei se vocês estão gostando, mas, assim, está sendo um sucesso, está sendo bem legal aqui nosso café. Eu posso só fazer uma ressalva ao que eu falei? Pode. Eu falei que a obra do Hermínio não tinha sido utilizada em produção acadêmica. Então, eu vou dar um contra-exemplo agora do que eu falei, que é esse livro aqui, ó, Fogo Selvagem, a Alma Domada. É um livro que foi escrito pela Nadia Marcondes, é uma tese de doutorado, e essa tese de doutorado usa o conceito de simetrias históricas do Hermínio. Tá? E é um livraço, é um livro que a gente tem orgulho de ter participado da produção. Legal. Eu vou incluir para a minha lista de 2021, porque eu já estou aqui com minha lista de 2020. Nem com quarentena você vai conseguir, Caroline. Mas se eu te mostrar a quantidade de coisa que eu estou lendo. E nos cursos que eu estou fazendo. A quarentena está sendo boa, mas eu vou incluir, assim, eu vou adotar a sugestão de todos vocês. Inclusive, vou escolher depois um livro de cada um livro seu e um livro da Lígia para ler ainda esse ano. Meninos, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas, assim, se possível, se vocês fossem breve, né, porque a gente já tem 1h30 de live, então já está bem extensa, mas, assim, de uma forma bem breve, né, qual a importância da obra do Hermínio para a comunidade espírita? Assim, se vocês pudessem falar vou dizer de uma forma, assim, bem quase impossível, em uma frase, mas eu sei que uma frase basicamente não é possível, mas, assim, de uma forma bem breve mesmo, bem sucinta, qual a importância da obra do Hermínio para a comunidade espírita? Vamos começar pelo Alexandre. Eu vejo que o Hermínio tira o movimento espírita um pouquinho da caixinha, do gueto, né? Então, o espiritismo pode falar de psiquiatria, o espiritismo pode falar de ciência em geral, né? Pode falar de física, pode falar de outros conceitos, porque ele tem contribuições a dar. Então, eu acho que esse aspecto foi... O Hermínio sofreu muita crítica quando ele escreveu livros importantes, como Nossos Filhos São Espíritos e O Memória e o Tempo, exatamente porque o pessoal argumentava com ele, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. E ele demonstrou com os livros que tinha tudo a ver com o espiritismo, né? Eu acho que essa abertura para o movimento espírita, para essas questões, foi uma contribuição importante dele. Muito legal. Mas, na verdade, tudo tem a ver com o espiritismo, gente. Se a gente for parar para fazer uma análise, né? E eu não vou nem adentrar muito nessa questão, senão a gente vai chegar aqui e vai ficar até amanhã passando. Todo mundo pensa assim no movimento. E aí o Felipe e o Eduardo vão me banir aqui. Mas, Jader, qual a contribuição das obras do Hermínio? Qual a importância da obra do Hermínio para a comunidade espírita, assim, de uma forma bem breve, bem sucinta, assim, só para a gente mandar essa última mensagem aqui para todos.
Caroline, o Hermínio é um pensador em voz alta. Na verdade, não é em voz alta porque ele não fala, né? Então, ele é um pensador por escrito. E eu acho que essa é a grande contribuição que ele traz para o Espiritismo. Ele nos desafia a podermos refletir sobre o Espiritismo, pensar sobre o Espiritismo e transforma o Espiritismo em algo para a vida, algo para o dia a dia, algo para ser dialogado. Ele tira o Espiritismo do nicho das religiões apenas. Okay? Essa é a minha percepção. Tá bom. Gente, assim, a conversa foi maravilhosa. Eu, particularmente, já tenho umas perguntas para fazer, mas, infelizmente, a gente já está... Felizmente, né? A gente já está com uma hora e 35 de conversa. E gostei muito. Quero fazer já um convite, sem nem combinar com os meninos, com o Felipe, com os meninos do grupo de estudo Hermínio Corrêa de Miranda, mas já fica a proposta aqui para eu entrevistar cada um de vocês em separado, certo? Que eu gostei muito da conversa, muito rica, muito legal. E aviso a todos os espectadores, né, que as perguntas encaminhadas, elas serão, se forem feitas algumas perguntas, elas serão respondidas, depois colocadas no grupo do Facebook, tá? E eu quero agradecer a participação de todos vocês, a participação da Lígia, que já não está aqui, mas ela saiu, eu até esqueci, mas depois eu vou conversar com ela, e agradecer a você, Jade, agradecer a você, Alexandre. Eu sei que você tinha até uma outra programação e conseguiu encaixar a nossa conversa. Quero agradecer ao grupo de estudo Hermínio Corrêa de Miranda pelo projeto. Quero agradecer a Eduardo e ao Felipe. Gostei muito de participar desse projeto. Quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, né? E quero também, por oportuno aqui, né, fazer um convite que amanhã nós estaremos novamente nesse mesmo horário. A gente vai estar aqui em uma outra conversa, tá? A gente vai... Ai, meu Deus, agora eu perdi aqui o encarte. Mas amanhã a gente vai ter também uma outra conversa nesse mesmo horário, tá? A gente vai conversar com a Clícia Fontinelli, o Fábio Santos e o Alexandre Júnior. A live no Facebook, amanhã às 3h. O tema vai ser Transformação Social e Cultura de Paz, Espiritismo, Transformação Social e Cultura de Paz. E conto com a presença de vocês virtualmente, do Alexandre e do Jade, se possível. Conto com a presença de todos que estão assistindo. E conto e agradeço, né, a todos por esse café, hoje, por essa conversa de hoje, né? E um alô para todo mundo que participa do grupo de estudos Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. E vamos aqui encerrar a nossa conversa de hoje, gente. Até amanhã, tá? Amanhã a gente vai estar aqui às 15h. E um abraço a todos. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Jader. Depois a gente vai conversar sobre uma entrevista individual com cada um de vocês, que eu acho que tem muita gente mandando pergunta aqui. Ah, que bom. Manda para nós, hein? Vou mandar sim. Tchauzinho. Até mais. Até mais.